Muito bom dia, agronegócio, quarta-feira, 15 de maio de 2024, 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos ao Bom Dia Agronegócio, nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pela Rádio Agro Hoje e a partir de hoje também pela TV Clima Tempo. Então, você que nos acompanha por aqui, seja bem-vindo. Então, agora ampliando a nossa audiência, muito bom tê-los conosco. Obrigada pela parceria. Seguimos aqui adiante, firme-se com um jornalismo responsável para vocês também. Bom, na edição desta quarta-feira nós vamos falar da volta da subida das águas do rio Guaíba, né? O rio voltou a superar 5 metros, passa de 5 metros e 20. Claro que isso traz uma série de desdobramentos, é um dos nossos destaques entre as manchetes de hoje. Vamos falar também sobre a demissão de Jean Paul Prats da Petrobras, ou a sua saída, ou o seu pedido para sair. Já a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. A presidência da Petrobras já tem novo nome para tomar o posto. Vamos falar ainda sobre a desaceleração da inflação na Argentina pelo quarto mês consecutivo e também sobre o clima nos Estados Unidos, com uma análise exclusiva feita para nós pelo diretor-geral do Grupo Laboro, seu Ginaldo Souza. Todas essas informações você acompanha antes e primeiro aqui no Bom Dia Agronegócio, para que sejam direcionados o seu dia e os seus negócios. Vamos checar os mercados, antes de mais nada, na nossa rodada de preços. Vamos ver como é que se comportam as bolsas internacionais, onde os preços já operam. Então, nós temos soja com 12 dólares e 20 cents por bushel na manhã desta quarta-feira, 0,6% de alta. O milho, 4 dólares e 70, com um ganho de 0,7%. O trigo sobe 1,7%, se recupera da baixa de ontem, 6 dólares e 83 cents por bushel. Nós ainda permanecemos na Bolsa de Chicago para checar o óleo de soja, 0,6% de ganho, 43 cents mais 65 por libra-peso, e o farelo de soja, 0,5% de alta. Então, todo o complexo soja hoje subindo, com 375 dólares e 20 centavos por tonelada curta. Rapidamente, antes da gente ir para a Bolsa de Nova York, vamos comentar essa situação do óleo. Ontem, os futuros do óleo de soja cederam mais de 4% diante das informações ou dos rumores de que o óleo de soja que os Estados Unidos importa, usado da Argentina, o óleo de cozinha da China. Então, o óleo de soja de cozinha usado que os Estados Unidos importa da China ficou fora de um pacote de tarifação de importações de produtos da China pelos Estados Unidos, como trouxeram, então, as agências internacionais de notícias. Na semana passada, a notícia era de que esse produto seria, sim, tarifado, o que fez com que os mesmos 4% que o óleo perdeu ontem fossem um movimento de alta. Então, na última sexta-feira, dia 10 de maio, os preços do óleo em Chicago terminaram o dia com mais de 4% de ganho. Ontem devolveu tudo diante dessa sinalização de que a taxação, a tarifação não virá. As notícias dão conta de que esse óleo vinha contaminado com outros óleos que não o de soja, como o óleo de palma, por exemplo. E isso, como vai ser destinado para produção de biodiesel, não pode conter esta contaminação, este índice de outro óleo que não o de soja. Então, com essa sinalização de que não será tarifado o produto importado da China, os preços devolveram as altas da última sexta-feira e fecharam com mais de 4% de queda. Mas nesta quarta-feira, acrescenta-se um cenário de atenção para o mercado de derivados aos números que a ANOPA, Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos, traz para o esmagamento de soja em abril e para os estoques de óleo de soja também no mês passado. Então, esses números saem hoje e vão mexer com esses dois mercados, farelo e óleo, na Bolsa de Chicago. Por isso, esse tímido movimento, essa lateralização, 0,5% de alta para ambos, farelo e óleo, é de se acompanhar. Esses dados você acompanha, claro, então logo eles sejam reportados aqui também no Notícias Agrícolas. Bom, na sequência da nossa rodada de preços, o café na Bolsa de Nova York caiu 1,03%, 1 dólar e 98, mais 78 por libra-peso. O açúcar cai 0,8% para valer 18 cents mais 72 por libra. O algodão, 74 cents mais 67, uma pequena alta de 0,05%, o petróleo 77 dólares e 83 centavos por barril no WTI, com uma queda
de 0,3%. Na sequência das commodities que não agrícolas, o petróleo Brent, vamos checar também, bem como as commodities metálicas. Petróleo Brent, 82 dólares e 14 centavos, uma queda de 0,3%. Gás natural, 0,8% este de alta. Para o ouro, 0,5% de ganho, para a prata, 1,3% e para o cobre, 2,3% de alta. Então, o mercado de commodities metálicas hoje bastante aquecido, mais uma vez, temos ganhos, portanto. Para finalizar a nossa rodada de preços, farelo na Bolsa de Dalian já com negócios encerrados nesta quarta-feira em alta, óleo de soja também subindo e o milho recuando levemente, levantamento da Agriinvest Commodities. 8 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Conhecidos os preços, vamos checar as manchetes, o que é notícia nas nossas notícias da manhã. Bom, o nosso primeiro destaque continua sendo a situação no Rio Grande do Sul, onde as condições vão se agravando mais uma vez e como estava previsto, né? Já era sinalizado que as águas do Guaíba poderiam voltar a subir, não só por conta da volta das chuvas. Hoje é até um dia de certa estabilidade, as chuvas devem retornar ao estado gaúcho a partir do final desta semana, mas essa quarta e quinta-feira deverão ser de tempo mais aberto, mas a volta das águas, né, para o Guaíba fazem com que a sua margem continue crescendo. E novamente as águas do rio Guaíba superaram 5,20 metros. Vocês vão acompanhar, enquanto eu dou as informações, algumas imagens, né? E a cidade de Porto Alegre, vocês vão ver que tem até onda agora. Essa imagem é a mais emblemática que eu recebi agora cedinho, de uma bandeira que foi encontrada em alguma região ali a imagem já rodou tanto que não se tem a exatidão da localidade, mas não deve ser a única, né, que foi encontrada, e essa imagem mostra a atual situação do Rio Grande do Sul. Mas vejam, né, que apesar de tudo, a bandeira estava intacta, ela só estava manchada, né, assim como está o Rio Grande do Sul. Então, é assim que a gente tem que enxergar. A gente tem agora na tela algumas imagens de resgates que continuam. As ruas continuam completamente tomadas pela água. Tem pessoas caminhando na água, tem botes, tem barcos, tem crianças ainda sendo resgatadas. Enfim, é uma situação ainda muito séria. E essas enchentes em Porto Alegre, principalmente, elas deverão continuar por semanas, segundo informam os especialistas. E a próxima imagem, essa talvez a mais impressionante desta quarta-feira, é da ocorrência de ondas no Rio Guaíba, porque venta muito forte na capital Porto Alegre. E por isso, com as águas tão elevadas e esse vento forte, aliás, as temperaturas baixaram já muito no Rio Grande do Sul, estão ali perto de 3, 7 graus em alguns lugares. Então nós temos essa situação do Rio Guaíba. E essas imagens que vocês acompanham na sequência são de ocorrências de geadas na região de Dom Pedrito, no estado do Rio Grande do Sul. Então tudo que a previsão sinalizava, ela vem se confirmando. Geadas, a volta das chuvas, a volta da subida das águas. Essas imagens que vocês acompanham, principalmente para você que está nos ouvindo pela rádio Agro Hoje, é aquela fina camada de gelo típica de noites e madrugadas de geada em cima de carros, né? Com essa baixa muito agressiva das temperaturas. As informações dão conta de que a cidade de Porto Alegre enfrenta uma situação de calamidade devido à nova cheia do rio Guaíba. O aumento do nível da água, aliado a fortes ventanias, gerou ondas em diferentes pontos da orla da cidade. A região sul da capital gaúcha foi a mais afetada, levando à evacuação de moradores em mais bairros do que já havia sido feito. Diferentemente do centro da cidade, que possui proteção por meio de diques, a região sul está diretamente exposta à cheia do Guaíba. O fenômeno se intensificou com o represamento das águas ao norte da Lagoa dos Patos, devido ao vento sul e a vazão do rio Taquari. Isso resultou em um rápido aumento do nível de água desde a madrugada de ontem. Na terça-feira, o Guaíba chegou a 5,20 metros, com a expectativa de que bata o recorde de 5,35 metros ainda nesta quarta-feira. Então, atenção total. As imagens
divulgadas nas redes sociais mostraram a força das águas invadindo a cidade, com objetos submersos e até mesmo uma boia de navegação ao lado das quadras esportivas da orla. Bombeiros, policiais e voluntários tiveram de suspender os trabalhos de resgate em razão das chuvas e do vento. Então, algo muito sério o que está acontecendo. Os problemas, de novo, como estava previsto, voltam a se intensificar, voltam a manter a população sobre um aviso de urgência máxima de segurança, de cuidados, e as imagens ontem mostravam até um senhor tentando deixar a sua casa com o seu animalzinho, lutando ali contra essas ondas. Então, é motivo da gente promover ainda a continuidade de uma reflexão e continuar levantando as ajudas. Ontem eu recebi um vídeo de um abrigo na região ali de Viamão, que atende também a região de Gravataí, onde as doações já haviam terminado. Não tinha mais roupa, não tinha mais comida, não tinha mais nada. Itens de higiene, toalhas de banho, cobertores. Então continuem na sua iniciativa solidária. Não importa qual delas você está ajudando, não tem uma que é melhor do que a outra, salvo, claro, os golpes, porque apesar de tudo, né, os golpes estão acontecendo, né, então a gente não pode baixar a guarda. E a gente tem falado muito sobre como essa situação, ela pode se agravar, essa crise humanitária, porque é uma crise humanitária, o que vive o Rio Grande do Sul, ela pode se agravar diante do que está acontecendo nesse momento, porque nesse momento a solidariedade ela está muito latente, né, e graças a Deus, porque está ajudando as pessoas ali numa situação de muita vulnerabilidade. Agora, a gente não pode diminuir, porque mais adiante nós vamos continuar falando do Rio Grande do Sul, das pessoas que perderam tudo. São mais de 2 milhões de pessoas afetadas, né? Então, muito tem se comparado também como, por exemplo, a situação ali depois do furacão Katrina em New Orleans, mas ali, embora, né, a situação tenha sido tão trágica quanto foi no Rio Grande do Sul, a proporção ainda assim foi menor. Então, mantenha a sua atividade solidária em andamento para que as pessoas não fiquem sem recursos e possam continuar a retomar suas vidas. 8h12 pelo horário oficial de Brasília. Uma outra informação importante que chegou no final da tarde de ontem e ainda repercute, vai repercutir muito na manhã desta quarta-feira, é a saída de Jean Paul Prats da Petrobras, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo as informações, dão conta de que ele teria demitido o presidente da Petrobras, e os debates em torno de sua saída vinham sendo constantes faz tempo já, né? Desde o início do ano se fala sobre a saída de Jean Paul Prats da estatal, e com a demissão dele, o presidente Lula deve nomear Magda Chambriard, que foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. A provável causa se deve à demora de entrega de promessas a demora da entrega de promessas por parte de Jean Paul Prats e a cobrança por maior velocidade na execução dos projetos anunciados pela empresa, principalmente em relação à encomenda de navios aos estaleiros brasileiros. A demissão foi anunciada nesta terça-feira em uma reunião no Palácio do Planalto, em que estavam, além de Jean Paul Prats, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa. A indicação de Magda Chambriard é do próprio Rui Costa, inclusive. A saída do presidente da estatal acontece um dia após a divulgação do balanço da companhia, que fechou o primeiro trimestre de 2024 com um lucro líquido de 23,7 bilhões de reais, 37,9% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado e 23,7% menor registrado em relação ao trimestre imediatamente anterior. Não podemos nos esquecer que houve ainda um claro desalinho entre o governo federal, Lula, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da estatal, né, o ex-presidente Jean Paul Prats, sobre a questão dos dividendos da Petrobras, né? Então,
esse desalinho e essa falta de comum acordo ali sobre a questão dos dividendos da estatal trouxe um desconforto, né? E isso veio a público e ficou bastante claro entre as falas do ministro Fernando Haddad, do ministro de Minas e Energias, o Alexandre Silveira, e o ex-presidente, portanto, da Petrobras. Então, é uma situação que estava prevista, né? Já era possível de acontecer, e agora vejamos qual será o trabalho que fará a senhora Magda Chambriard, né? Então, estamos de olho nessa informação. Bom, uma outra informação também bastante importante vem desta vez da Argentina, né? São 8 horas e 15 minutos. Pela Argentina, o que se pode notar é que realmente o governo de Javier Milei, né, que foi ali eleito no segundo turno no ano passado, vem fazendo aquilo que prometeu, cortando na carne, trazendo medidas bastante austeras, muito polêmicas, que causam ali, né, horas de discussão ali no seu congresso, né, como era sabido também. Javier Milei sabia que ia enfrentar uma pedreira ali entre os parlamentares argentinos, mas vem colhendo os seus frutos, né? E a Argentina já registra o 4º mês consecutivo de desaceleração da inflação, que é um dos fantasmas maiores que a Argentina enfrenta nas últimas décadas, né, nos últimos anos, diante de tudo que sofreu com o governo peronista, principalmente o último de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que foi muito mais de Cristina Kirchner do que de Alberto Fernandes. Então agora a inflação na Argentina registrou em abril o seu 4º mês consecutivo de desaceleração de 8,8% mensal, o primeiro índice de um dígito em um semestre, que foi comemorado como uma goleada pelo presidente Javier Milei, embora economistas alertem que isso corresponde a uma queda do consumo. Mas ele disse: estamos goleando a inflação. E por mais que isso seja uma queda do consumo, o que claro que é uma preocupação para qualquer país, para a economia de qualquer país, era sabido que isso ia acontecer. A economia da Argentina foi à bancarrota e não havia outra forma de ressuscitar a Argentina, né? Então é isso que tem feito, todos vão sentir, não há um setor que não vai sentir o impacto disso tudo, dessa mudança drástica que Javier Milei traz ao governo argentino, à economia argentina, e até que as coisas se normalizem, muito ainda virá, muito ainda acontecerá. Pois bem, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, inclusive parabenizou mais uma vez, porque já havia feito isso no mês passado, parabenizou o governo Milei por mais uma vez exceder suas metas e anunciou nesta segunda-feira, dia 13, um acordo que permite o desembolso de quase 800 milhões de dólares ou 4,1 bilhões de reais. Então, além de tudo, Javier Milei ainda está mudando a imagem da Argentina frente ao Fundo Monetário Internacional, já que a Argentina é ali um dos principais credores, né, um dos principais tomadores de recursos do FMI diante de tudo o que aconteceu na sua economia. A variação do índice de preços ao consumidor, o IPC, acumula um aumento de 65% no decorrer deste ano, após a erupção inflacionária de 25,5% de dezembro e ficou em 289,4% em 12 meses, segundo informou o Instituto de Estatísticas INDEC. O setor de maior aumento no mês foi habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, devido à suspensão dos subsídios e ao aumento das tarifas. Na sequência, vemos comunicação, pelo aumento dos serviços de telefonia e internet, vestuário e calçados, pela mudança da temporada. As duas seções que registraram os menores aumentos foram alimentos e bebidas, bens e serviços e bebidas alcoólicas e tabaco. Bom, para fechar essa notícia da Argentina, o presidente impulsiona uma ambiciosa desregulação da economia com o objetivo de alcançar o déficit zero ainda no final deste ano.
Audacioso, Javier Milei. A Argentina vive uma forte recessão econômica e um ajuste fiscal que permitiu, no primeiro trimestre desse ano, o primeiro superávit, o primeiro desde 2008, senhoras e senhores. A organização multilateral destacou o primeiro superávit fiscal trimestral em 16 anos, a rápida queda da inflação, a mudança de tendência das reservas internacionais e uma forte redução do risco soberano, disseram as autoridades do FMI. Contudo, especialistas alertam que o superávit foi conseguido com cortes de gastos que não são sustentáveis no tempo. Milhares de demissões, paralisação de obras públicas e deterioração de salários e aposentadorias em um país com a metade de seus 47 milhões de habitantes na pobreza. Por que a metade desses 47 milhões de habitantes hoje vive na pobreza? Né? Porque o Estado inchado, que era a Argentina, não deu conta de pagar tudo o que prometeu. Alberto Fernandes se elegeu prometendo churrasco para os argentinos no final da semana, tranquilidade, comida, dignidade. Não entregou foi nada, entregou foi desemprego, pobreza, a falta de dignidade, porque o índice de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza na Argentina cresceu como nunca no país durante a gestão de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. O valor da carne disparou, completamente inacessível para a sua população. Vamos refletir. 8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. O principal driver do mercado nesse momento para os grãos é o clima nos Estados Unidos. A safra 2024-25 do país está em andamento, o plantio está acontecendo e o Bom Dia Agronegócio recebeu uma análise exclusiva do diretor-geral do Grupo Labore, o seu Ginaldo Souza, sobre as condições de clima para a safra norte-americana e as preocupações que agora estavam sob o El Niño passam a estar neste momento sobre o período de transição e o Laninha, que se mostra bastante forte no radar. Acompanhe. Boa tarde, amigos. Meu nome é Ginaldo de Souza, sou diretor-geral da empresa Labore. Labore é um grupo de pequenas empresas, consultoria, corretagem, portos, enfim, e várias outras commodities que nós operamos e inclusive também estamos entrando nessa parte de mineração. Muito bem, hoje é terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Eu me dirijo a vocês com todo respeito para falar um pouco. Nós estamos sofrendo bastante com as questões do Rio Grande do Sul. Isso tem muito a ver com o fenômeno El Niño, o fenômeno que estamos vivendo, que está nesse exato momento trazendo transtornos e muitas preocupações e tirando patrimônio, vidas no Rio Grande do Sul em especial. Eu quero falar com vocês sobre a influência do clima também nas commodities agrícolas, e especialmente a soja. O El Niño, este ano nós tivemos algo historicamente falando um pouco diferente daquilo que a gente tem observado no passado. Esse ano choveu demais no sul em alguns momentos, mas faltou chuva em alguns momentos, coisa que normalmente não acontece. As chuvas são contínuas durante o período do El Niño. Já o Laninha é o contrário, aqui é seco no sul e lá no Nordeste bastante chuva. Então eu quero colocar para vocês que esse período que estamos vivendo agora, estamos possivelmente fazendo a transição do fenômeno El Niño para o Laninha. Nós iniciamos o mês de abril com 1,2 de temperaturas nas águas do Pacífico Equatorial. Terminamos o mês de abril com 0,5. E nas medições que fizemos ontem, encontramos 0,3. Significa que as águas estão desaquecendo rapidamente e que podemos, inclusive, entrar no período neutro já no mês de junho e termos uma mudança brusca para um Laninha. Isso ainda não está certo, talvez o Laninha aconteça mais
mais para frente, mas a maneira como a redução brusca das temperaturas está acontecendo, nada diz, nada assegura de que nós não vamos ter laninha durante o período, vamos dizer, do verão americano, ou seja, no hemisfério norte, que poderá trazer naturalmente problemas para a safra americana. Eu lembro que durante o fenômeno El Niño, as safras americanas costumam ser cheias, costumam ser boas, e os problemas mais graves, mais sérios, aconteceram quando nós tivemos o fenômeno Laninha. Então temos que ficar de olho, porque as temperaturas estão caindo bruscamente e podemos, evidentemente, entrar num período de grande especulação com as commodities, a seca no hemisfério norte, principalmente no meio oeste americano, e também, por exemplo, na Europa, o que poderá trazer mudanças de preços e influenciar naturalmente as bolsas de modo geral. Eu queria que vocês prestem atenção que esse fenômeno que está aí está mudando bruscamente, e essa mudança brusca pode gerar e pode trazer laninha imediatamente já no início do verão americano, o que não é uma boa coisa. Não quer dizer que vai ter uma seca, mas a probabilidade é muito maior de seca com laninha no hemisfério norte do que com El Niño. Então eu chamo a atenção para esses dados, porque são dados científicos, são dados mostrados pelo NOAA, são dados mostrados inclusive pela modelagem do Bureau australiano, que também chama a atenção para esses dados, onde a possibilidade agora, nesse momento, é de laninha com 49%, já em julho muda para 60%, então as coisas estão indo para este lado. Então eu chamo a atenção para que a gente fique de olho e possa pensar um pouco mais no que fazer, porque as temperaturas estão saindo do positivo para o neutro e provavelmente em junho já estaremos no negativo. E aí estabelecendo-se uma laninha, principalmente durante o verão americano, que as consequências nós não sabemos, mas poderão ser bem mais graves do que foi com o El Niño no ano que passou. Muito obrigado a vocês, um forte abraço, eu espero vê-los em outras oportunidades e lembrar inclusive que este ano a Laboro, em parceria com Notícias Agrícolas, está fazendo o seu Crop Tour, partindo do Brasil no dia 24 de agosto e voltando no dia 9 de setembro. Esse Crop Tour inclui uma viagem aos estados de Illinois, Indiana, Ohio, Missouri, Iowa, Nebraska, as Dakotas, Minnesota, etc, etc. Depois nós vamos ao Canadá, onde vamos fazer o Canadá que fizemos o ano passado. As safras no Canadá estão aumentando ano após ano e eu acho muito importante nós verificarmos também o que vai acontecer, o que estará acontecendo no Canadá. Nós ainda temos 3 vagas em aberto para pessoas que naturalmente queiram e desejem ir juntamente conosco. Deverão naturalmente ser pessoas que estão ligadas ao ramo, que conhecem as questões de solo, conhecem todo o sistema do agro, para que a gente possa fazer e prestar um trabalho bonito, bom aos nossos parceiros, aos nossos clientes, mostrando efetivamente o que está acontecendo lá no hemisfério norte durante a nossa viagem,
se há seca, se não há seca, se a safra está boa, se não está boa, onde diariamente emitiremos 3 boletins e que todos poderão ver como se fosse, nós seremos o espelho de vocês, mostrando a realidade das safras e o que está acontecendo. Então, meus amigos, uma boa tarde a vocês, fiquem com Deus e muito obrigado. Bom, vocês viram que o seu Ginaldo Souza trouxe aí as informações sobre a questão climática nos Estados Unidos, tudo que precisamos ter atenção nesse momento, essa transição do El Niño para o Laninha. O Laninha não costuma ser um fenômeno fácil para os americanos de se encarar quando o assunto é clima, o assunto é a safra de grãos, a safra de primavera, então vai exigir um monitoramento do mercado bem de perto. E mais do que isso, o seu Ginaldo falou também sobre o Crop Tour deste ano. Todos os anos, já há algum tempo, o Notícias Agrícolas e o Grupo Laboro levam, então, esses profissionais, né, que se interessam em conhecer um pouco mais da realidade da produção norte-americana para colher informações em loco. Isso vai ser muito importante esse ano. E a edição deste 2024 já tem data. O Crop Tour começa no dia 24 de agosto, parte ali de Illinois, né, do estado de Illinois, da cidade de Chicago. Então, vai passar ali pelas principais regiões produtoras de grãos, não só dos Estados Unidos, mas também do Canadá, que tem ampliado aí a sua participação no mercado de grãos e tudo mais, e se encerra no dia 9 de setembro, né, com o retorno ao Brasil. Se você quiser saber mais informações, se quiser buscar garantir a sua vaga para esse Crop Tour, você pode entrar em contato com a agência de viagens que cuida desse serviço já há muito tempo também para o seu Ginaldo, para o Grupo Laboro, que é a Direct World. Então, eu vou deixar o e-mail da Dani Molinari, dani.molinari@directworld.com.br, ou você pode entrar em contato conosco aqui no Notícias Agrícolas, pelo nosso WhatsApp ou direto com o Grupo Laboro, e eles vão te dar todas as informações. Aqui na nossa página inicial tem um espaço dedicado já ao Crop Tour com todos os detalhes, tudo isso para que você tenha acesso a essas informações e, claro, possa garantir ali a sua vaga e viver essa experiência que é muito, muito enriquecedora. Conhecer a realidade da produção americana, do produtor nos Estados Unidos, do produtor no Canadá e, claro, saber como isso se cruza com a sua realidade aqui no Brasil. 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília, e um dos mercados mais debatidos nessa semana, desde que essa calamidade se instalou no Rio Grande do Sul, é o mercado do arroz. Com tantas especulações em torno principalmente da importação pelo Brasil de alguns volumes de arroz, o mercado acabou ficando por aqui, sem direção e também sem muita liquidez, algo que a gente vai entender mais agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Quem nos faz essa análise, nos traz essas informações é Evandro Oliveira, analista das Safras e Mercado, que ali num esforço de comunicação, como todos os nossos parceiros gaúchos, o Evandro está em Porto Alegre, não é isso, Evandro? Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Primeiramente, muito bom ouvir você, falar com você e saber que você está em segurança. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, alta demanda por informações de arroz, algumas declarações nessa última semana que trouxeram uma certa confusão para o mercado. Então, vamos entender melhor o que está acontecendo. Evandro, desde que houve a declaração especial do ministro Carlos Fávaro, quando ele trouxe essa situação de que uma medida provisória, inclusive, né, o texto já estava sendo produzido para que alguns volumes fossem importados para evitar especulação no mercado, isso acabou gerando ainda mais especulação. Uma corrida da população aos supermercados para comprar, uma réplica das instituições arrozeiras, então Federarroz, Abiarroz, Sindiarroz. A gente viu uma série de declarações aparecendo
para combater essa informação. Todas essas instituições afirmam que não há problemas de abastecimento, que há volume suficiente e que o Brasil não corre o risco de desabastecimento, mas que os problemas no Rio Grande do Sul estavam focados na logística. Como é que hoje o mercado está cruzando todas essas informações e declarações para poder trazer aí algum comportamento e alguma direção para o produtor? Então, o mercado de arroz ele segue bastante caótico, né? Como você mesmo falou, o grande problema nesse momento é de infraestrutura e de logística, porque grande parte dessas declarações das principais entidades do arroz, elas se baseiam nas regiões que já haviam colhido, regiões importantes como a fronteira oeste gaúcha, que é uma região que já estava com mais de 90% da sua área colhida, e com rendimentos bastante satisfatórios, entre 8.600 e 8.900 quilos por hectare, região da Zona Sul, região das planícies, né? Então ali litoral norte, são regiões que têm uma boa qualidade e vinham apresentando boas rentabilidades. De acordo com números que foram levantados, somente essas regiões, né, com exceção da região central, que é a região que ainda haviam algumas áreas a serem colhidas, essas regiões que já estavam praticamente finalizadas, somando, se fala em algo em torno de 6,4, 6,5 milhões de toneladas já colhidas. E essas áreas restantes, as estimativas apontam entre 500 e 700 mil toneladas ainda com potencial de serem colhidas. Nesse momento, se fala em torno de 30, 40 mil hectares de fato perdidos e 100 mil hectares que estão embaixo d'água ainda, né, com algumas lavouras até 3 metros abaixo d'água. Então, com base nisso, as entidades afirmaram que o Rio Grande do Sul ainda tem plena capacidade de garantir o abastecimento interno de arroz. E também tem que ser lembrado que praticamente todos os estados brasileiros tiveram um bom avanço de área, como é o exemplo do estado do Mato Grosso, que praticamente dobrou sua área de arroz e vem apresentando bons rendimentos, com as áreas de pivô do Mato Grosso tendo rendimentos bastante satisfatórios e deve ter uma produção bastante satisfatória, assim como o estado do Tocantins, terceiro maior estado produtor, que teve um aumento de mais de 30% na sua área e também teve rendimentos bastante favoráveis. Então, com base nisso, as entidades apontam que nós temos capacidade de garantir o abastecimento interno sem a necessidade de importações adicionais, porque desde o início dessa temporada, né, isso a gente falando já nas decisões de plantio, isso no final do semestre de 2020, do segundo semestre de 2023, já se apontava que nós teríamos um 2024 de aperto de oferta e já se projetava aumento nas importações, considerando todo o potencial de exportações dos nossos parceiros do Mercosul, falando daí o Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, as estimativas já apontavam para um volume entre 1,7 e 1,9 milhão de toneladas de importações e um bom recuo nas exportações. Nós temos que lembrar que esse ano estamos com exportações bastante fracas. Até agora, esse momento, nós exportamos praticamente só arroz quebrado, que é aquele subproduto do arroz que vai para a África. Agora, nesse mês de maio, que nós tivemos os primeiros embarques de arroz em casca e arroz beneficiado. Então, a demanda interna vinha bastante fraca desde outubro do ano passado e a demanda externa também estava fraca por conta dos patamares de preço do Brasil, que estavam muito menos atrativos do que os preços de exportação dos Estados Unidos. E nós teremos uma janela de exportação mais curta também. Então, são elementos que trazem certa calmaria. Então, essas declarações trouxeram certa incerteza para o mercado, volumes adicionais que até então não tiveram origem, porque o Mercosul tem uma disponibilidade menor, porque passou por grandes problemas com o El Niño, então só nos resta a Ásia, né? Ou talvez os Estados Unidos, lá em setembro, onde os norte-americanos entram com um grande aumento diário e uma produção bastante robusta e preços bastante atrativos. Pode ser
que tenha essa alternativa em setembro, mas até então só nos resta a Ásia que está com tendência de alta nos preços, porque está adentrando na sua entre-safra, né? Nesse momento, Tailândia, por exemplo, já opera com preços acima de $600 a tonelada. E ainda tem a incidência da TEC, né? Aí é um ponto de debate. Será que o governo vai tirar a TEC para importações da Ásia? Então, são diversos elementos que surgiram, bastante incerteza. Essa é a palavra dessa safra, né? Incerteza, e agora um momento de grande confusão. Agora, e toda essa confusão e esse caos, né? A primeira palavra que você usou foi caótico para definir esse mercado nesse momento, Evandro. Isso já se reflete em uma pressão sobre as cotações? Os preços do arroz brasileiro já estão pressionados, já estão caindo diante disso tudo que está acontecendo? Então, a queda nos preços que nós tivemos nesse ano, ela se iniciou no final do mês de janeiro, né? Assim que nós retornamos dos recessos de final de ano, os compradores já vieram para o mercado testando os vendedores, né? Buscando produto e oferecendo valores muito mais baixos do que no final do ano de 2023. Alguns produtores cederam no início do ano e os preços já iniciaram uma forte trajetória de queda no final do mês de janeiro, né? Mais breve do que se esperava. O mês de fevereiro foi um mês de queda contundente nos preços também, e março não foi muito diferente. Em abril que os preços começaram a mudar de tendência por conta do atraso da colheita, uma colheita fragmentada, uma colheita bastante castigada pelo clima, porque nós temos que lembrar que no final do mês de março nós tivemos aqueles eventos climáticos de fortes chuvas e ventos acima de 150 km por hora que resultaram no acamamento das lavouras. Mais um elemento que castigou as lavouras de arroz, e agora esse último e duro golpe do El Niño, né? O El Niño que vai se despedindo de uma forma bastante catastrófica aqui no Rio Grande do Sul. Então, os preços, obviamente, iniciaram agora uma forte trajetória de alta. Sobre a questão das corridas aos supermercados, é um fenômeno que costuma ocorrer em momentos como esse, né, onde a população busca se proteger e tem aquelas corridas aos supermercados, e obviamente isso traz um certo desabastecimento nas redes varejistas que tiveram que recorrer às indústrias a qualquer preço. Então, os representantes do varejo na capital e região metropolitana tiveram que buscar arroz nas indústrias, arcando com frete, né? Porque nesse momento não há caminhões saindo das principais unidades de beneficiamento da região da Zona Sul até a capital. As estradas se encontram bastante castigadas, né? Algumas até bloqueadas, pontes que ainda não foram recuperadas. Então, os desafios logísticos, desafios de infraestrutura são uns maiores problemas no momento. E, obviamente, isso vai se refletindo nos preços, né? A gente tem agora, nesse momento, por exemplo, indicações até acima de R$ 130 no litoral norte do Rio Grande do Sul. São patamares que foram atingidos no pico da entre-safra, lá em janeiro, e o mercado ainda estava com esses preços na memória, né? E agora já começa em plena colheita, porque nós não encerramos a colheita ainda, em plena colheita, com preços de pico de entre-safra. Então, isso só vai reforçando aquela ideia, né, que nós teremos um ano de 2024 muito parecido com o ano de 2023. E agora, as informações que a gente tem até que a produção deve ser bastante parecida com a de 2023, ficando entre 6,8 e 7 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul, e os preços já operam em níveis de pico de entre-safra, né, acima de R$ 130, e obviamente isso, conforme a transmissão dos preços ao longo da cadeia produtiva, vai chegando aos poucos às gôndolas, né? Então, arroz de 5 quilos já batendo R$ 30 para marcas comerciais, arroz nobre já acima de R$ 35, o pacote de 5 quilos. Então, é um fator inevitável, né? Os preços já começam a reagir, e essa corrida aos supermercados, né? A população buscando se proteger por conta do desabastecimento, acaba catapultando ainda mais esse movimento de alta. Evandro, como é que os produtores... Na verdade, eu queria entender um pouquinho de como é que estão todos os elos da cadeia nesse momento se comportando. A indústria, o produtor, o comprador, como é que eles estão evoluindo, se é possível,
com os negócios? Eles conseguem dar sequência a algumas operações, planejar novos negócios diante dessa situação? A gente está falando dessas perdas, né, de milhares de hectares, mas precisamos considerar também o que já estava colhido, o que estava nos silos e se perdeu. Como é que os negócios estão sendo entendidos para então ser realizados nesse momento onde há tantas incertezas e movimentos tão ainda inconsistentes nesse mercado? No momento, o mercado ele segue bastante travado, né? Os negócios seguem travados porque há muita dificuldade no escoamento. Então, esse é o grande problema no momento, né? Os negócios não avançam porque não há condições para escoamento. Então, nós acreditamos que se há um grande interesse em ajudar a cadeia produtiva do arroz, tem que ser feito um trabalho de celeridade nesse sentido, de ajudar no escoamento, né? Liberando estradas, liberando pontes, facilitando esse tipo de trabalho, né? Das indústrias conseguirem abastecer os principais centros consumidores. Então, os produtores, por exemplo, diante desse cenário, eles enxergando esse movimento de alta, a gente tem que lembrar que nesse momento os produtores já estão capitalizados, né? Não tem compromissos urgentes no momento, então eles podem aguardar melhores condições de escoamento, melhores condições de preço. Então o produtor ele segue pouco interessado na comercialização. Já as indústrias, o varejo, né, a ponta compradora segue com maior desafio, porque até então as indústrias e o varejo operavam com estoques bastante reduzidos. Pequenas e médias empresas trabalhando até com estoques zerados, né? As grandes indústrias que ainda tinham uma melhor condição de atender as demandas do varejo, mas os pequenos e os médios até com estoques zerados. Com isso, a gente tem visto uma busca pelo produto no Paraguai. Só que o produtor paraguaio, né, o vendedor paraguaio, também se encontra nessa situação, né, porque o Paraguai já tem a comercialização bastante adiantada, lembrando que, junto com as negociações antecipadas e a colheita que se inicia no mês de dezembro no Paraguai, o Paraguai já antecipou bastante sua comercialização e, nesse momento, os produtores paraguaios também se retraíram e elevaram suas pedidas já na intenção de não vender, né? Então, tivemos aí pedidas, por exemplo, acima de US$ 900 a tonelada no Paraguai recentemente, e algumas indústrias tiveram que pagar esse preço aí para compromissos urgentes, né? E com essa situação no Paraguai, no Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, a gente não pode esquecer que Santa Catarina também teve uma produção bastante castigada. A gente tem visto uma grande pressão das indústrias de praticamente todo o país no Tocantins. Tocantins, né, terceiro maior estado produtor e com uma produção bastante satisfatória, tendo uma grande pressão dessas indústrias, e o mesmo tem sido notado no Mato Grosso. Mato Grosso, onde o mercado do casca segue bastante arrastado, mas o beneficiado segue com uma grande demanda, né, de indústrias de São Paulo, indústrias de Brasília, Minas Gerais. Então a gente tem visto aí uma corrida das indústrias, né, por produto, né, principalmente matéria-prima para o beneficiamento. E isso se reflete nesse momento de escassez por conta desses problemas no sul do país. Evandro, é possível a gente ter alguma sinalização de quando esse mercado pode voltar a encontrar alguma normalidade diante de todos esses fatores que você está elencando e detalhando para nós? Existe alguma estratégia desenhada, algum alinhamento dessas instituições todas para que alguma normalidade se estabeleça para esse mercado, ou principalmente a infraestrutura precisa começar a ser restituída aí no Rio Grande do Sul para que algum horizonte comece a aparecer de forma mais clara para o mercado do arroz nesse momento? Então, situação de normalidade, aí depende do que a gente chama de normalidade, né? Porque a gente sabia que essa seria uma temporada de escassez. Então, o mercado do arroz, né, ele consegue ficar em evidência geralmente quando se toca nos preços na prateleira, né? Porque a gente sabe que o consumidor de arroz, ele é consumidor de preço.
Então, a gente sabe que o arroz é um produto que atende uma camada mais vulnerável da população. Então, quando se mexe no preço de um produto tão importante, se gera desconfortos políticos. E é o que de fato vem acontecendo. Por isso que temos todo esse cenário caótico no momento. Então, o foco principal deve ser no escoamento da produção no Rio Grande do Sul. Deve-se ter um trabalho intenso nesse sentido para que ajude a cadeia produtiva a conseguir seguir com os seus trabalhos dentro da normalidade. Com isso, a gente consegue ter um escoamento melhor, produtos chegando nos principais centros consumidores, mas nós também temos que lembrar que tudo isso que estamos passando na cadeia produtiva nesse momento é reflexo de desincentivo, não é só reflexo do clima. O arroz é uma cultura que costumava ter áreas ao redor de 1 milhão de hectares. E, recentemente, nós sofremos para conseguir uma área de 900 mil hectares, justamente por conta do desincentivo, por custos de produção cada vez mais elevados, pelo ICMS que incide sobre as saídas do arroz do Rio Grande do Sul, enquanto o arroz paraguaio entra desonerado no país e toma conta dos grandes centros consumidores. E isso vem sendo pouco debatido recentemente. Então, não vai ser um novo elemento aí, né, uma oferta excepcional que vai corrigir o mercado, justamente o contrário, vai atrapalhar o mercado que já é bastante desincentivado. Muitos produtores já têm certo trauma da cultura do arroz e agora estão passando pela terceira temporada de problemas climáticos. Temos que Sim, lembrar que o produtor já vem de 2 laninhas, 2 secas exatamente. consecutivas e agora enchentes. E, Carla, uma coisa que a gente tem que salientar também, as condições do solo nessas regiões atingidas ficaram péssimas. Alguns vídeos que a gente recebe com lavouras, né, que foram atingidas pelas enchentes, que ficaram só o cascalho, terra revirada, que vai precisar de um trabalho intensivo para ser preparada para a próxima safra. Então, muitos desses produtores que tiveram grandes prejuízos ou até perderam tudo, dificilmente vão continuar na cultura, vão trabalhar com outro tipo de cultura, vão para outro tipo de trabalho e a nossa área de arroz vai ficando cada vez menor. E agora esse novo elemento, né, de importações adicionais de 1 milhão de toneladas, que não se sabe se é de cascas, se não se sabe se é de arroz branco, não se sabe a origem, isso só vai servir para trazer mais desincentivo, assim como foi, por exemplo, a cadeia produtiva do leite, onde tivemos aí, né, Sim. isso tem sido muito comentado na cadeia produtiva do arroz. A cadeia produtiva do leite sofreu isso e os produtores foram severamente prejudicados. E isso pode acontecer para a cadeia produtiva do arroz, que vai ter áreas cada vez menores e o consumidor brasileiro vai depender cada vez mais de um produto importado que não tem a qualidade reconhecida do arroz gaúcho. Olha, Ivandro, acho que a última parte da sua fala é fundamental para entendermos esse momento, e eu espero que realmente nós possamos continuar a informar o setor, informar além do campo, inclusive, para que as pessoas entendam que é muito além, vai muito além, né, desse, como você falou, esse desconforto político que causa mostra que os problemas, portanto, são muito mais profundos. O Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para ti, para Safras e Mercado, para que a gente possa manter essas informações atualizadas e o mercado bem informado para poder continuar informando também a sociedade. Muito obrigada, meu amigo, continue bem, em segurança, toda a nossa força e solidariedade para vocês, contem conosco. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço, um forte abraço a todos e até a próxima. Um abraço, meu amigo, boa semana para você, até mais. Conosco, Evandro Oliveira, analista da Safras e Mercado, trazendo essa perspectiva, né, não só mercadológica de comercialização, do entendimento da oferta, da demanda, do caos logístico que está instalado no Rio Grande do Sul e deste mercado que, como o Evandro pontuou como caótico, né, e ele tem toda a razão.
mas também toda a condição política que envolve o mercado do arroz, né? Então essa análise do Evandro muito completa, então para você aqui no Bom Dia Agronegócio em primeira mão. 8 horas e 53 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para finalizarmos as nossas notícias da manhã, há ainda uma informação importante que parte da FPA, eu ia dizer da agência FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, que ontem teve a sua tradicional reunião de terça-feira. E claro que o Rio Grande do Sul continuou a ser discutido e para debater novas ações de auxílio ao povo gaúcho e analisar a medida provisória 1216, editada pelo governo federal, a Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu para discutir emendas e possíveis ajustes. De acordo com o presidente da frente, o deputado Pedro Lupion, a MP apresenta pontos positivos e qualquer medida de auxílio ao Rio Grande do Sul é bem-vinda neste momento. Contudo, ele ressalta que alguns aspectos precisam de revisão. A medida, diz Pedro Lupion, contém alguns equívocos, como a limitação aos bancos oficiais e o acesso ao crédito. Seria justo perdoar essa dívida para que o Estado possa se reerguer. Assim, há diversos temas nesta medida provisória que pretendemos emendar. O deputado Alceu Moreira destacou em Brasília: o governo federal não está habituado a lidar com emergências e ele disse, abre aspas, é necessário uma MP que regule a questão da catástrofe. Os recursos devem vir diretamente para o local, com a formação de um comitê na cidade para fiscalizar os gastos envolvendo o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Ele complementou, enfatizando a necessidade de um remanejamento das cidades para a sua reconstrução. É essencial construir de maneira correta, econômica, mas com qualidade. Precisamos de sincronia entre o governo e cada município, além de recursos adequados. O deputado Domingos Sávio ressaltou a importância de um auxílio emergencial para que as empresas não demitam os seus funcionários. E ele disse: durante a Covid-19, as empresas em dificuldade foram socorridas, com o governo ajudando na remuneração dos funcionários. Não basta apenas antecipar o Bolsa Família para os já beneficiados. Milhares de trabalhadores que sustentavam o país estão agora desesperados e precisam deste auxílio emergencial. A discussão seguiu e há inúmeros pontos, então, na MP que a FPA está trabalhando para garantir esse auxílio eficiente para o povo gaúcho, para a economia do Rio Grande do Sul. Também foi apresentada a plataforma durante esta reunião, a chamada Agrofraterno, que organiza as doações enviadas para o Rio Grande do Sul. O deputado Pedro Lupion, inclusive, ele enfatizou essa solidariedade, essa fraternidade dos brasileiros, dizendo: nós temos uma plataforma emergencial do agro e estamos conseguindo por ali mobilizar para atender os anseios e as necessidades daqueles que perderam tudo, seja por meio de Pix ou doações. Conseguimos efetivamente reunir o nosso setor para que consigam atender às necessidades dos atingidos. Tem o link aqui no Notícias Agrícolas para a plataforma Agrofraterno para você continuar ajudando e para você saber mais desta iniciativa. 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Só antes de rapidinho ali falarmos com a nossa audiência, ontem o deputado Alceu Moreira, depois dessa reunião, fez uma live no Instagram, pelo Instagram da Frente Parlamentar da Agropecuária, dando detalhes. Ele falou algo que pode parecer muito simples, mas precisa ser reforçado todos os dias. O deputado Alceu Moreira disse o seguinte: a catástrofe precisa ser tratada como catástrofe. Não dá para tratar como uma marolinha, né? Então, o que está acontecendo é uma catástrofe, precisa de um esquema de guerra para ser contida. Agora sim, 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar aqui com a nossa audiência. Eu quero ir direto para o comentário da Fernanda Guadanin. Vocês vão falar sobre a trade war e os reflexos disso nos preços dos grãos aqui no Brasil? Fernanda, obrigada pelo seu comentário. Nos ajuda a dar espaço para falar um pouco sobre isso, né? Eu não vou me alongar muito sobre o caso nesse momento aqui, nessa edição, mas a gente vai falar sobre isso sim. É importantíssimo que a gente trate a guerra comercial com a mesma preocupação que tratamos em 2018, porque isso movimentou e mudou de forma
permanente a dinâmica principalmente do complexo soja, que é o que mais diz respeito ao Brasil quando a gente pensa na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Foi em 2018 que as nossas exportações de soja explodiram, que o Brasil se consolidou como maior exportador mundial e se galgou ali naquele patamar que foi buscando, justamente por conta da nossa competência, do trabalho que vocês têm desempenhado, da boa qualidade da soja que oferecem e dessa diplomacia. É importante e lembrar, né? Esse ano é ano de eleição presidencial. Se Donald Trump volta ao Capitólio, retoma a Casa Branca, as coisas podem mudar e o Brasil, claro, vai sentir. Então nós vamos falar mais sobre isso com certeza, viu, Fernanda? Bom, quero agradecer as demais mensagens que recebemos por aqui. Tem gente me pedindo informações sobre o mercado do boi gordo. Vamos trazer mais ao longo dessa semana. Bom dia também para o Douglas Turíbio, para o Márcio Maciel, para o Paulo Soares, para o Fabiano Alves, para o Ronaldo Sobreiro, para Lilian Henke, Diego Simeonato, temos também conosco Márcio Eno, Dona Eliana, Francisco Garcia, o Binho que diz assim, ó, precisamos muito de investimentos nas nossas infraestruturas de portos e estradas, no olho da mosca. Obrigada, viu, Binho? Exatamente. Só assim teremos resultados nas exportações. Bom dia também para o seu Rui Takaki, falando que tá frio lá no Paraná. E Marcelo, João, Paulo e Antônio. Então, senhoras e senhores, obrigada pela audiência. Amanhã tem mais aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Boa quarta-feira, bons negócios.